Eu olhei mais uma vez para a figura grotesca e encharcada. Embora ele estivesse preso e imobilizado, como poderia ter certeza de que ele não tinha o poder de se libertar e matar a todos? E se ele fugir? Ele não irá. Foi bem amarrado. Seja forte, a Shiva. Assenti com a cabeça e olhei para trás. Para o Arlequim, ele estava se aproximando cada vez mais, e em poucos minutos eu poderia vê-lo com mais clareza. Não tinha certeza do que esperar, mas quando ele se aproximou da forca, fiquei surpreso ao ver uma criatura que não parecia diferente de mim, e que era apenas alguns solstícios mais velho. Tinha apenas 20, até onde eu podia adivinhar. Lembro-me de ter sido impactado por seu rosto exposto. Os cromos usam máscaras em público, seja qual for sua cor. É uma das leis coletivas. Portanto, o forte contraste do sangue carmesim em seu rosto branco pálido era talvez a coisa mais chocante de todas. Ser contemplado por tantos olhos em tal estado era uma humilhação quase insondável. Senti uma vergonha intensa por ele. O Arlequim voltou seus olhos petrificados para cima, sem dúvida fazendo um último e desesperado apelo aos deuses para salvá-lo. Quando ele fez isso, a cabeça de porco caiu. A multidão riu e zombou. Tentei participar, sentindo que era meu dever, mas não consegui. Não consegui endurecer meu coração em relação a ele. A piedade brotou dentro de mim. Como você sabe que ele é um Arlequim? Você verá em um momento. Havia algo em sua voz que me fazia perceber que ele se sentia tão inquieto quanto eu, por estar prestes a testemunhar o que iria acontecer. No entanto, como agora levantava sua voz contra a criatura, junto com o restante da multidão, ele estava repleto de um desdém convincente o bastante. O Arlequim começou a tremer com violência. Quando ele fez isso, achei difícil imaginá-lo como perigoso ou astuto. Que tipo de maldade ele poderia ter cometido para merecer tal fim? Ora, não mexa. Foram necessários 2 guardas para mantê-lo quieto, assim como um terceiro que segurava um nó de forca ao redor de seu pescoço. Eles estavam prontos para empurrá-lo da escada, quando ele gritou, com a voz cortando os insultos e as vaias venenosas. Por favor, imploro por misericórdia. Eu não sou o Arlequim. Quando disse isso, juro por todos os deuses, ele olhou diretamente para mim. Suas palavras ecoaram sobre a praça por um instante ou mais. Sou o Arlequim. Antes que os guardas derrubassem a escada, seu porco balançasse acima de nossas cabeças em um arco largo. Ele se sacudiu de forma violenta pelo que parecia ser uma eternidade. Não consegui olhar. Virei o rosto para longe, mas meu pai me alcançou e apertou sua grande mão na parte de trás da minha cabeça, virando-a novamente para a cena. Olhe! Uma névoa com os tons do arco-íris formou-se sob os pés oscilantes e trêmulos do Arlequim morto. As cores rodopiaram para fora e ficaram suspensas no ar por alguns minutos, tempo suficiente para que arfadas de espanto e murmúrios se elevassem pela multidão. Então, tão rápido quanto apareceram, elas se dissiparam. O que foi isso? Outro cromo à minha direita respondeu, antes que meu pai pudesse dizer alguma coisa, seus olhos cheios de ódio e repugnância. Essa era a aura imunda da criatura maligna deixando seu corpo. E boa viagem. Procurei por qualquer sensação de alívio ou alegria dentro de mim com a morte da criatura, mas não consegui encontrar nenhuma. Tudo que pude ver, gravado em minha mente, foram seus olhos me encarando nos segundos antes de sua morte, como um cervo encurralado na floresta, prestes a ser abatido no final de uma caçada. As nuvens se romperam acima de nós e uma chuva intensa começou a cair. A multidão se dispersou rapidamente.
Poucos se preocuparam em ficar e ver o corpo ser esquartejado pelos guardas e jogado em uma carroça para ser levado para longe e mais tarde queimado. O espetáculo tinha acabado. Havia, naquele momento, o trabalho monótono do dia a fazer. Os cromos saíam em todas as direções, como uma maré preta recuada, ao longo de becos e estradas que se afastavam da Praça da Vitória. Alguns se dirigiram às tabernas mais próximas, desejosos de brindar aos corações que ainda batiam. Eu e meu pai voltamos para casa, para minha mãe. Ela não me perguntou como eu me sentia. Não precisava perguntar. Bastava um olhar em minha direção e ela poderia dizer muito bem. Durante o resto daquele dia e ao longo de vários dias depois, eu me concentrei em como estava feliz por ainda estar vivo. Respirei fundo, comi bem e apreciei cada garfada cheia. Tive cuidado de absorver todos os detalhes ao meu redor, de viver como se cada hora pudesse ser a última. Ao deitar na cama todas as noites, agradecia aos deuses por não ser um arlequim e rezava intensamente para que eu nunca mais encontrasse outro enquanto vivesse. Desde aquela época, tenho me perguntado muitas vezes se aquelas preces eram uma tentação a mais para os deuses. É seguro dizer que elas ficaram sem resposta.